Oi, pessoal! Então, vim conversar hoje com vocês sobre um dos maiores motivos de consulta em consultório de todos os pediatras no Brasil. Qual que é a maior reclamação? Meu filho não come. Pois é, gente. Então, é uma queixa muito comum, né? Muitas mães sofrem com essa situação e ficam sem saber o que fazer, porque a criança não gosta disso, não gosta daquilo, às vezes não é só uma questão de qualidade, de seletividade, é também uma questão de quantidade. Então, gente, eu vim hoje tentar trazer um pouquinho de ajuda. É claro que isso aí é um acompanhamento que deve ser feito multidisciplinarmente com uma equipe, né, pediatra, o nutricionista e alguns outros terapeutas que precisam ser incluídos nessa conduta para poder estar ajudando essa mãe a conduzir essa criança que não come bem. Primeiramente, você deve fazer uma introdução alimentar adequada. Tá? O que acontece? Às vezes a mãe não faz a puericultura, consulta de rotina do neném, vai pelo que a avó ensina ou que o vizinho ensina, faz uma introdução de uma maneira incorreta, e se a gente não consegue fazer uma introdução adequada, dificilmente a gente vai conseguir corrigir erros futuros na alimentação dessa criança. Tá? A gente tem que aprender a respeitar o limite dessa criança, né? Mamãe, a partir dos 9 meses de idade, a criança começa a ter uma nova necessidade, uma necessidade de autonomia, tá? Ela quer ser mais independente, ela quer meter a mãozinha na comida e comer. Então, assim, a gente tem que começar também, por isso que é muito importante o acompanhamento pediátrico, para a gente começar a acompanhar e entender as modificações que a criança está sofrendo em cada mês da vida do desenvolvimento, principalmente no desenvolvimento dos 12 primeiros meses de vida. Ali, por volta mais ou menos de 1 ano e 6, 1 ano, 2 aninhos, a criança começa a ficar um pouquinho mais seletiva, ela reduz o volume da alimentação, até porque ela vem num ritmo muito intenso de aceleração de peso, de ganho de peso, aceleração de velocidade de crescimento. E a partir desse 1 ano e 6, isso aí vai reduzir um pouco. Então, automaticamente, quando a velocidade de desenvolvimento ela reduz, o volume alimentar pode reduzir também, tá? Nós temos mais uma nova fase de autonomia, a criança já começa a querer mexer, tudo distrai, para de comer para ficar olhando o que está acontecendo ao redor, tudo é motivo de brincadeira, ela quer brincar com a comida, tá? Então, ali por volta desses 2 anos, a gente tem essa mudança. Com 3 anos de idade, você vai ver que a criança já vai começar a ver a comida e querer, não gosto disso, e começar a rejeitar por causa da visualização, tá? Eu falo muito no consultório que mãe de menino que come mal tem que ser criativa na cozinha, porque a criança olha, não quero, não gosto, e às vezes algo que ela já vinha comido antes, tá? Então, uma outra coisa também, assim, para deixar vocês um pouquinho mais confortável, é que essa fase passa. Tá? Muita gente fala assim, nossa, pediatra fala que vai passar, nunca passa? Passa. Quando que a gente começa a ver uma melhora? A partir do 5º ano de vida, tá? Até os 8 aninhos de idade a gente vê. É claro, gente, que na medicina nada é 100%, tem muitas exceções a regras, né? Mas geralmente por volta de 5 a 8 anos a gente já começa a observar que há uma certa melhora nessa questão da aceitação. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, porque às vezes o pai e a mãe ficam muito ansiosos porque o menino não come e começa a insistir na comida e acaba que a hora da refeição vira um momento de guerra. Tenso para a mãe, tenso para o pai, a criança às vezes começa a tomar mais antipatia ainda da comida e até fazer episódios de vômito durante os períodos de refeição por conta dessa briga. Então a gente precisa aprender a conhecer o limite da criança. Eu sempre falo o seguinte, a gente tem que tomar cuidado com os sinais de alerta. Doutora, não come bem. Vamos ver como é que está o desenvolvimento? Mãe, está adequado, ele se desenvolve adequadamente, joga no gráfico, vê que está tudo certinho, já relaxa um pouco mais e a gente vai tentar acertar alguns pontos dessa aresta. Agora, cuidado com essa forçação de barra. Então, se você tá vendo, é claro que a gente tem os sinais de alerta, né? Aquela criança que tá passando mal, que não tá tendo desenvolvimento adequado, que tem sinais de desnutrição. Por isso é tão importante o acompanhamento pediátrico, porque se tá acontecendo alguma coisa que tá desviando aquela criança de um desenvolvimento normal, opa, vamos ver o que tá acontecendo, tá?
Então, algumas dicas seriam, a princípio, a gente descartar qualquer doença de base. Gente, quando uma criança está passando mal, ela não come. A gente, como mãe, quase se descabela. Eu falo isso porque eu tenho o meu em casa, quando ele não come, eu fico chateada. Então, a gente tem que respeitar essa questão da limitação quando a criança está doente, porque quando a gente passa mal, a gente libera no corpo substâncias inflamatórias que fazem o bloqueio do apetite, é o que a gente chama de substâncias anorexígenas. Então, a criança não vai comer na hora que está passando mal, tá? E se você parar para pensar, você também não come, né? Quando a gente está gripado, tá ruim para comer, tá passando mal, a gente fica com o apetite ruim. E assim também é com a criança. Nesses momentos, você tem que se preocupar com a hidratação, não tanto com a comida, tá? Então, mamãe, primeira coisa, a gente tem que descartar uma doença de base. E a segunda coisa, são detalhezinhos que a gente vai começar a acertar. Gente, uma criança de 2, 3 anos, 4 anos, 5 anos de idade, ela não vai no supermercado sozinha, ela não tem dinheiro para comprar as coisas. Então, tomem cuidado com o que vocês estão comprando e colocando na despensa dentro de casa. Porque, tipo assim, já aconteceu muito no meu consultório, por exemplo, da mãe chegar e falar assim: ô doutora, no meu menino não come. E aí o menino abriu a bolsa da mãe, tirou um pacote de bolacha recheada e começou a comer e falou: tia, eu como sim. Então, cuidado com o que você está ofertando. Ah, mas eu não posso dar um biscoito recheado para o meu filho? Não, você não precisa ser radical, mas vamos limitar as coisas, vamos viver num equilíbrio. Então, cuidado com o que está sendo introduzido, principalmente com quem tem crianças maiores que já têm acesso à geladeira, a despensa, né, o armário. Então, cuidado com o que você está comprando. Seja exemplo, tá? A gente sabe muito bem, no paladar há uma participação genética. Às vezes você tem um pai ou uma mãe que não gosta disso, que é muito seletivo, que não come aquilo. Acontece da criança ter essa herança genética também, ter essa dificuldade de introdução alimentar. E a questão do exemplo. Ô, gente, não adianta nada você querer que o seu filho coma um verdinho se você não coloca nada verde no seu prato. A criança é imitadora do comportamento dos pais, então muito cuidado. Outra coisa que a gente precisa tomar cuidado é com os belisquetes durante o dia. Tem muita criança que chega lá, ele não almoça ou ele não janta, mas você vai ver a criança belisca biscoito, come biscoito toda hora, vai lá e faz mini lanches o tempo inteiro. Então, realmente, ela vai chegar nesse horário do almoço, ela não vai conseguir comer, tá? Controle de sono. Vamos conversar com os pediatras e avaliar como é que está o desenvolvimento de sono. Criança que acorda 11 horas da manhã não almoça meio-dia, mamãe. Então, ela precisa ter qualidade no sono, ter um ciclo sono adequado para conseguir ter um ciclo refeição adequado, tá? Muito cuidado com as rejeições, porque as rejeições elas podem ser passageiras. Às vezes, a criança comia cenoura, do dia para a noite falou: não como mais. Não quer esses dias? Respeita, dá um tempinho ali, semana que vem, tenta de novo ofertar a cenoura. Algumas rejeições elas não são permanentes. Se você apresenta a criança novamente aquele alimento, ela costuma aceitar. Outra coisa que ajuda um pouco é mudança de tempero, mudança no modo de apresentação da comida. Às vezes, se vê a cenourinha ralada, não come, mas se você fizer um purezinho da cenoura, come. Por isso é muito importante a nutricionista, por exemplo, porque ela vai te dar essas dicas de preparação do alimento. A gente pede sempre para o prato da criança ser bem colorido, para ofertar nutrientes necessários para o desenvolvimento dessa criança, tá? Cuidado com os estimulantes de apetite, tá? O pediatra tem que saber exatamente quando te indicar isso. Muita mãe acha que a criança não come e vai tratar a seletividade de paladar com estimulante do apetite. Daqui a pouco a gente está do outro lado da linha, que é a linha da obesidade. Então, cuidado com os estimulantes de apetite, tá? Quando eu tenho uma criança que come, mas de maneira inadequada, se eu estimulo o apetite, eu vou continuar dando a ela fome e ela vai continuar comendo de maneira inadequada. Então, a gente precisa saber exatamente o que corrigir, como fazer antes de medicar a criança, tá? Então, seja atento. Outro cuidado que você deve ter, porque a gente faz muito isso, de às vezes despistar a criança
e colocar a criança para comer em locais com muito barulho, com televisão, e aquilo ali dispersa a criança não come porque ela quer cantar a musiquinha, ela quer assistir o desenho. Então a hora da refeição é a hora de você se colocar com o seu filho dentro de um ambiente tranquilo, sem TV, sem brinquedos, nada que distraia, para ele aprender que aquele horário é o horário da refeição. Muita disciplina, criança gosta de rotina. Nós temos hora para dormir, hora para comer, a hora do suquinho, a hora do lanchinho, a hora da frutinha, tá? Então, mamãe, fique atenta às dicas, tá? Observe bem o que você está colocando dentro da sua casa. Aquelas criancinhas maiores de 4 anos de idade, a mamãe já pode começar a tentar trazer ela para o preparo do alimento. Vamos lá, você vai com a mamãe hoje no supermercado, você vai escolher o que você vai ajudar a mamãe a comprar. Vamos lá nas verdurinhas e começa a comprar, deixar a criança te ajudar no ato do preparo do alimento. Essas são dicas, mamães, para tentar te ajudar na questão dessa recusa alimentar. Mas nunca se esqueça, vá ao seu pediatra regularmente, pegue a opinião dele, faça o acompanhamento do desenvolvimento dos seus filhos para você aprender cada fase, o que fazer em cada etapa. E muito cuidado para você não transformar uma hora tão legal, que é a hora da família se juntar na mesa para almoçar, em um momento de guerra, ok? Se você gostou do vídeo, curta o vídeo, divulgue, marque quem você quiser marcar e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Lá você pode ativar as notificações para você receber todas as informações que a gente tem postado lá. Tchau, tchau, até o próximo vídeo.